Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre as relações ecológicas. Eu me chamo Natana, estou com meu parceiro Rogério e nós somos bolsistas do PIBID. Antes disso, vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro deles é o de habitat. Habitat é o local onde uma espécie vive. Esse termo é bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde determinada espécie vive e desenvolve-se, ou seja, o habitat é um ambiente propício para que uma espécie possa se alimentar e reproduzir. O habitat ele pode ser marinho, pode ser terrestre ou pode ser em ambientes desérticos. O próximo termo é o nicho ecológico. Ele é o conjunto de condições e recursos que permitem uma espécie sobreviver e se relacionar no ambiente. Como exemplos, trouxemos o habitat, que da onça-pintada, que é o seu nicho ecológico. A onça-pintada é seu habitat nas florestas da América do Norte, Central e Sul. E vamos explicar o seu nicho através de quê? Essa onça-pintada ela tem hábito noturno, ela é um animal carnívoro e se alimenta de veados, capivaras, macacos, tatus, peixes e aves. São animais territorialistas, eles demarcam seu território com urina, excrementos e marcas de garras, sobretudo nas árvores. E os machos eles encontram as fêmeas pelo odor e pelas vocalizações que realizam durante a época de acasalamento. Vamos falar sobre os fatores bióticos e abióticos. Eles representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Nos fatores bióticos, são seres produtores, como plantas e algas, seres consumidores, como herbívoros e carnívoros, e seres decompositores, como fungos e bactérias. Nos fatores abióticos, nós temos a água e luz, que é energia luminosa, calor, que é energia térmica, e nutrientes, que são as substâncias químicas. E por último, o ecossistema. Ele é um conjunto formado pelas relações, essas interações entre os componentes bióticos e abióticos. O ecossistema é formado por essas interações como os organismos vivos, que são plantas, animais e micróbios, e os componentes abióticos, que são os elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. Agora vamos falar sobre as relações ecológicas. Nós temos as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. Na relação ecológica intraespecífica, ocorre entre indivíduos da mesma espécie. No caso aqui trouxemos a abelha e as formigas. Já nas relações interespecíficas, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. No caso, nós trouxemos a zebra e a onça, o jacaré e o pássaro palito. Mas para entender melhor, nós trouxemos uma simbologia, onde o mais é vantagem, o zero neutralidade e o menos prejuízo. O símbolo positivo indica que o indivíduo ele vai receber vantagem na relação. O símbolo negativo indica que o indivíduo ele vai ser prejudicado nessa relação. Enquanto o zero representa a indiferença. Vamos entender melhor. Nessas relações intraespecíficas, nós temos as harmônicas e as desarmônicas. Nas relações intraespecíficas harmônicas, existem as colônias e as sociedades. As colônias, elas são agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie que se unem de forma anatômica, trazendo vantagens para todo o grupo. No caso, nós trouxemos as colônias, no caso dos corais e a sociedade de abelhas. Enquanto as interações negativas acontecem entre indivíduos da mesma espécie, que são chamadas de relações intraespecíficas desarmônicas, e podem ser divididas em canibalismo e competição. No caso do canibalismo, o louva-a-Deus, após a cópula, a fêmea geralmente se alimenta do macho. No caso, é o canibalismo. A fêmea se beneficia, pois vai se alimentar do macho e vai colher os nutrientes necessários para ter os seus filhotes. E o macho ele é prejudicado porque ele é morto. E na competição intraespecífica, no caso aqui temos dois veados, onde eles estão competindo pela fêmea. No caso, um pode sair em prejuízo por conta disso. Nas relações interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Nas relações intraespecíficas harmônicas, são aquelas em que um ou os dois indivíduos
envolvidos, eles vão se beneficiar. Não vai haver prejuízo para nenhuma das espécies. No caso aqui, nós temos a abelha, novamente, e a flor, o jacaré e o pássaro palito. Na primeira, nós temos o mutualismo, que é a abelha e a flor. A abelha se beneficia pela coleta de pólen e a flor se beneficia, pois ela consegue distribuir o seu pólen para outras flores e assim conseguir se reproduzir. Então, os dois são beneficiados. No segundo, nós temos a protocooperação. A protocooperação aqui do jacaré e do pássaro é que o pássaro se beneficia, pois ele consegue se alimentar dos restos de alimentos da boca do jacaré, enquanto o jacaré se beneficia, pois ele ganha uma asepsia bucal, né? Sua boca fica limpa porque o passarinho está lá se alimentando dos restos. Nas desarmônicas, há o prejuízo para um ou ambos os participantes dessa relação. No caso aqui, trouxemos a predação, né? Que no caso a coruja vai se beneficiar, pois vai se alimentar do coelho, e o coelho vai morrer, então ele vai ser prejudicado. E o parasitismo, que o parasita se alimenta do hospedeiro e pode haver, né, um prejuízo para, no caso, ambos, né? Pode ser que o prejuízo seja para o hospedeiro, pois pode ter alguma doença, ser contaminado com alguma doença. Mas aqui vamos trazer uma dica para vocês, né? Das relações interespecíficas. Vamos ter cuidado para a gente não confundir protocooperação com comensalismo ou inquilinismo. A protocooperação, ela é um tipo de relação ecológica em que os organismos envolvidos são beneficiados com a interação, porém não são prejudicados com seu fim. Isso significa que a protocooperação, ela é uma relação ecológica facultativa. Nós temos aqui, como exemplo, o tubarão e a rêmora. O tubarão não se prejudica e nem se beneficia com a presença da rêmora perto dele. Já a rêmora, ela se beneficia, pois ela consegue se alimentar dos restos de alimentos do tubarão, mas também ela consegue viver sem ele. Então, é uma relação que não vai ter não vai ser prejudicial a ninguém, né? Temos aqui também o comensalismo. O comensalismo, ele é um tipo de relação ecológica interespecífica, pois ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação ecológica, não há prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas. Lembrando que apenas um ou então os dois organismos vão se beneficiar. O inquilinismo, ele é uma relação ecológica em que indivíduos de espécies diferentes, eles vão interagir. Porém, apenas uma espécie se beneficia da interação e a outra não é prejudicada e nem beneficiada. No caso aqui nós temos como exemplo dessa planta, em que ela está se beneficiando, estando no galho da árvore. Porque às vezes as copas da árvore são bem cheias e não chega a luminosidade para elas se elas estivessem no chão. Então, ela estando nos galhos das árvores, elas conseguem se alimentar de luz, né, que vai chegar até elas, ou então até mesmo da água que cai. Olá, pessoal! Hoje o assunto que vamos trabalhar são sucessões ecológicas, que é um processo de extrema importância e nós vamos compreendê-lo melhor agora. Mas o que é a sucessão ecológica? Ela se dá numa ocupação de um ambiente pela diversidade de espécies de seres vivos. Então, nós temos, por exemplo, essa área desmatada e essa área com bastante rochas. E com o passar do tempo, os seres vivos começam a invadir esses espaços, levando vida e equilíbrio. Mas essa sucessão ecológica pode acontecer de duas formas. A primeira que vamos ver é a sucessão primária. Nesse tipo de sucessão, uma área que não era habitada antes passa a ser ocupada por seres vivos. Então, nessa imagem, nós temos um deserto e digamos que aqui não havia nenhum tipo de vida. Com o passar do tempo, começam a surgir plantas nesse ambiente e em seguida começam a aparecer animais de pequeno porte,
que encontram as plantas como fonte de alimento e daí em diante aparecem outros animais que preenchem esse espaço, formando um grande ecossistema. Isso se dá na sucessão primária. Mas temos outro tipo de sucessão, que é a sucessão secundária. Neste processo, a ocupação de seres vivos ocorre em locais que sofreram algum tipo de dano natural ou antrópico, que é a ação do homem. Para entender melhor, a gente vai analisar essa imagem aqui. Nela, podemos dizer que temos uma floresta queimada, ou seja, essa região, com a vegetação, com seres vivos, acabou sendo desmatada. Mas ela vai ficar assim para sempre? Não, justamente por conta da sucessão secundária. Então, essa vegetação, ela vai se recuperando e voltando a trazer vida para essa região. E então as árvores florescem novamente e os animais voltam a surgir nesse local e resultando também num ecossistema com bastante vida e equilíbrio. Essa vai ser a sucessão secundária. Mas toda e qualquer sucessão ecológica não acontece de qualquer forma. Ela é um processo gradual que pode demorar anos e anos até chegar no seu estágio mais avançado. Sendo assim, ela é dividida em algumas etapas bem peculiares. A primeira etapa da sucessão ecológica é a ecese. Nessa etapa, o conjunto de seres vivos que ocupam a área são mais simples e formam uma comunidade pioneira com uma baixa de biodiversidade. Os líquens, os musgos e gramíneas são bastante presentes nessa fase. Em seguida, temos a série, que se dá numa comunidade intermediária um pouco mais desenvolvida que a fase anterior, e nela podemos ver seres mais evoluídos, como arbustos, alguns invertebrados e pequenos mamíferos. E por último, temos o clímax, que é quando o ambiente forma um grande ecossistema com muita biodiversidade e a sucessão ecológica chega no seu ápice de formação. Quando o ambiente chega nesse nível, chamamos de homeostase, ou seja, uma comunidade em equilíbrio. Agora, precisamos analisar algumas características desse equilíbrio ecológico do ambiente. Então, como já sabemos, a sucessão ecológica resulta em um ecossistema estável que possui alta biodiversidade e alta biomassa, que é a quantidade total de toda a matéria orgânica presente em um ambiente devido à grande quantidade de seres vivos. Partindo dessa perspectiva, temos cadeias e teias alimentares mais complexas, com mais animais e com mais níveis tróficos. O fluxo de energia do ecossistema diminui entre os seres vivos, pois haverá mais indivíduos para o consumo dessa energia, levando em conta que ela é consumida na cadeia alimentar, tendo fluxo unidirecional. Logo, os consumidores primários, como herbívoros, tipo coelho e elefante, possuem mais disponibilidade de energia que consumidores secundários e terciários, como leão e cobra. Nessa lógica, nós temos os produtores com maior disponibilidade de energia dentro da cadeia alimentar. E por último, nós temos uma maneira de entender melhor e com exatidão essa energia por meio da produtividade primária bruta, a PPB, que é o total de matéria orgânica produzida pelos produtores que é transformada em energia. Como o consumo de energia pelos outros seres vivos é descontado desse gasto, restando apenas a produtividade primária líquida, que é a quantidade de sobra de energia para os produtores. Então, concluímos que a PPB, a produtividade primária bruta, menos a quantidade de energia gasta pelos organismos com respiração, metabolismo e outros processos, resulta na PPL, que é a produtividade primária líquida. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima!